Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando Verbo. Pois bem, né? Eis aí a questão. Seria bom se tivéssemos apenas uma igreja, ou melhor, apenas uma denominação, todo mundo servindo a Deus em um único lugar, em uma única denominação, um único pastor ou líder mundial para essa igreja? Seria bom, seria salutar isso? Seria saudável para a igreja como corpo de Cristo? Porque na realidade é que existem algumas pessoas que servem a Deus que acreditam que seria interessante que se fosse uma única igreja ou uma única denominação, um único líder, e que seria muito saudável isso. Só que também, em contrapartida, Satanás acha que isso também seria muito bom também. Uma única igreja, uma única denominação e tudo no controle de uma pessoa só. Pois bem, é justamente disso que nós vamos tratar, mesmo porque a gente recebe muitas perguntas aqui, né? De qual igreja é a certa? Por que tantas denominações? Por que tantas religiões? E nesse período em que estamos vivendo, o inferno está trabalhando de uma maneira acirrada para implantar, para imprimir uma igreja do jeito que muitos sonham, uma igreja única, com um único líder. Ele está trabalhando para isso, tá? Então é disso que nós vamos estar tratando. Fique atento aí, que muitas perguntas vão ser esclarecidas hoje, nesse instante, tá bom? Antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero te pedir, se inscreve no nosso canal, me ajuda aí, tá? Enquanto eu estou falando também, deixa o seu like, o seu joinha, faça seu comentário. Em nome de Jesus, meu irmão, o like, o joinha, ele ajuda com que esse vídeo alcance relevância e seja melhor distribuído nessa plataforma. Então me ajude, por favor, não custa nada. Eu tô falando agora. Agora, enquanto eu tô falando, você já dá o like aí, tá bom? Porque senão depois você esquece. Ok? Também quero convidar a vocês para estar nos seguindo lá no Instagram. Lá nós temos inúmeras mensagens de 3, 4 minutos, 5 minutos. Mensagens que são verdadeiras respostas de Deus para aquele dia em que você está angustiado, agoniado, precisando de uma estratégia de Deus, tá bom? Vá lá no nosso Insta, nos siga lá, tá bom? Aqui também estará fixado no topo dos comentários o link do meu Insta. Se você também quiser estar nos agendando para estarmos na tua igreja, na tua cidade, no teu estado, no teu país, levando a palavra de Deus, entre em contato conosco, será uma honra para nós estarmos indo até a tua igreja para levar a poderosa palavra de Deus. Outro sim, nós temos dito que já conseguimos aí os equipamentos e agora estamos trabalhando aí na elaboração, né, da acústica do nosso espaço físico para a montagem do nosso estúdio. Então, em nome de Jesus, aqui está a vaquinha aqui, ó. Em nome de Jesus, meu irmão, você tem sido abençoado por esse canal? Esse canal tem sido uma bênção para a tua vida? Se tem sido uma bênção, testifique, contribuindo na nossa vaquinha que está aqui, ó, fixada aqui no topo dos comentários. Se você não sentir no teu coração, se isso não é bênção para a tua vida, amém, que Deus te abençoe do mesmo jeito. Não estou aqui para amaldiçoar a vida de quem não quer ajudar, de quem não quer abençoar. Se você não quer ajudar, não quer abençoar, eu te abençoo do mesmo jeito em nome de Jesus Cristo. Mas os que podem, os que amam esta obra, nos ajudem em nome de Jesus Cristo. Até agora nós conseguimos só R$510. Amém? Vamos então agora entrar na palavra de Deus. Meus irmãos, nós já ouvimos até mesmo líderes evangélicos dizendo que a igreja dele é a única que é certa, que é a única que é verdadeira. Inclusive, eu não vou citar nomes aqui, porque nós temos muitos irmãos e irmãs que até congregam nessa denominação aqui. E essa denominação eles dizem que na realidade lá é o caminho, que mais cedo ou mais tarde todos os que tiverem que ser salvos, eles vão chegar lá, naquela denominação. Na realidade, a denominação deles é o caminho. Só lá que é certo. As outras estão todas erradas. Nas outras não tem salvação. Eu acho que você já sabe, né, qual é essa igreja, qual é essa denominação, que fala abertamente que só lá que se salva. Esquece quem é da Assembleia, esquece quem é da Quadrangular, esquece quem é da Batista, esquece quem é da Presbiteriana. Salvação é só lá. E infelizmente pregam dessa forma. E aí então, eles dizem que antes do arrebatamento da igreja, todas as pessoas que tiverem que ser salvos vão chegar lá e vão começar a congregar lá e vão servir a Deus lá.
Agora, o que eles não entendem é que essa mesma proposta está também no coração de Satanás, de ter uma única igreja, uma única denominação e ter um único líder mundial, inclusive, para comandar todas essas religiões. E isso já está sendo trabalhado, isso já está sendo tratado, porque o anticristo precisa de uma igreja única no seu governo. Ele precisa de uma única religião, uma única denominação. E ele trabalha para isso. Aí você pergunta, mas por que, pastor, tantas denominações? Por que tantas igrejas? Por que tanta liderança? Primeiro aspecto, que esse fator de ter muitas denominações, muitas lideranças, de uma certa forma, é até saudável, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui, né? Existem pessoas que gostam de usar um cavanhaque, de usar uma barba e tal, né? Aí ele tá lá numa igreja, lá aquela igreja não pode usar barba, ou a liderança ali não tem como costume, né, os obreiros ou os irmãos utilizar barba. Então, ele não vai poder reclamar que ele não foi para o céu porque ele gostava de usar barba e a igreja dele não permitia. Ele pode ir naquela outra igreja que pode usar barba e servir a Deus lá perfeitamente, não é verdade? Com barba e tudo mais, e serve a Deus lá, né? Um outro exemplo também bem simples também para vocês entenderem o porquê que é bom e salutar várias denominações, né? Existem denominações como a Assembleia de Deus, por exemplo, que lá as mulheres não utilizam calça comprida, principalmente, né, na liturgia, no culto ali em si, né? Agora, existem outras denominações, como o quadrangular, como o batista, tá? Que as mulheres podem usar a calça normalmente. Então uma pessoa também não vai poder dizer, olha, eu não fui para o céu, estou indo para o inferno, porque eu gostava de usar calça, não gostava de usar saia, porque eu não gostava da minha perna, e aí eu não podia usar calça lá, e acabei não servindo a Deus e fui para o inferno. Então essa pessoa também não vai poder reclamar disso, ok? Porque existem igrejas que podem usar a calça lá e é normal, tá bom? Só um detalhezinho aqui, né? Essas questões que eu estou tratando aqui são questões de costumes e tradições de cada denominação, ok? Não interfere na salvação de ninguém, ok? Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui, né? Se eu estou em uma igreja que aquela denominação, que aquela liderança ali não permite que a mulher use calça e eu esteja usando porque eu ouvi dizer que não é pecado, eu estou pecando, pastor? Sim, você está pecando. Não pelo fator de usar calça, está pecando por desobedecer a sua liderança, está pecando por desobedecer aquele segmento ao qual você se dispôs a servir, né? Eu estou numa igreja lá, não tenho o costume lá de ter pastor com barba, né? Não vê ninguém lá no altar lá com barba. Aí de repente eu vou chegar lá pro meu pastor e vou falar, pastor, não está na Bíblia que é pecado usar barba. Então eu sou pastor e vou usar barba aqui. Eu vou estar pecando? É lógico que eu vou estar pecando. Pelo fato de usar barba? Não, pelo fato de desobedecer o meu pastor. O meu pecado é de desobedecer o meu pastor, de desobedecer a minha liderança, de promover um ato de rebelião. Você está entendendo? Só para explicar essas questões aqui, tá bom? Posto isso, então vamos lá. Para as pessoas que dizem assim, que deveria ter uma única igreja, porque daí seria mais fácil, seria mais prático, inclusive para os nossos irmãos dessa denominação aí que diz que lá é o caminho, não é Jesus que é o caminho, lá é o caminho. Para esses nossos irmãos aí, a gente vai fazer a seguinte pergunta, né? Quando Jesus estava na cruz, ele estava ladeado por dois ladrões, um à direita, um à esquerda. Um dos ladrões se rebelou e dizia, se você é o Cristo, se você é o Messias, por que você não se salva a ti e a nós também, né? E um outro ladrão dizia, cala tua boca, cara. Olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Agora ele aí não fez nada, ele está aqui como inocente. Quem é você para ficar falando dessa forma, né? E ele se dirigindo a Jesus diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então lhe responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí eu faço uma pergunta para os nossos irmãos dessa denominação que diz que só lá que se salva, que só lá vai para o céu. Esse ladrão da cruz, ele era da sua denominação? Ele era da sua igreja? Ele se converteu aí? Ele teve que passar por essa denominação? Ele teve que ser membrado aí? Teve que ser escrito o nome dele aí? Eu creio que não, né? Mesmo porque quando Jesus foi para os céus,
após os 40 dias de sua ressurreição aqui na terra, ele não deixou o nome de nenhuma denominação. Não ficou o nome de nenhuma denominação. Olha, a minha igreja se chamará isso, a minha igreja se chamará aquilo. Não, ele não deixou nenhum nome. E os seus discípulos saíram pregando, saíram plantando igrejas em vários lugares, estabelecendo lideranças e avançando com a pregação do evangelho. E nenhuma dessas tinham nome. Cada uma tinha a sua liderança, a sua administração, a sua supervisão, e assim a igreja foi crescendo, foi se avançando. E hoje nós chegamos num número de quantidades enormes de denominação, de administração, de convenção e por aí vai. Então, isto é saudável, sim, isto é bom e isto é salutar, e nós devemos respeitar essas diferenças de uma denominação para com a outra, principalmente no que diz respeito a costumes, a tradições que não são doutrinas bíblicas. Nós precisamos entender a diferenciar, tá ok? O que é doutrina bíblica e o que é costumes ou tradições, ok? O costume, a tradição é bom para se manter a identidade daquela denominação, mas não está ligado diretamente com aquilo que podemos chamar de doutrina bíblica, ok? Porque muitas pessoas costumam perguntar assim: na sua igreja tem doutrina? E aí eu falo assim, o que é doutrina para você? Não, doutrina é esse negócio assim de não poder usar calça, de não poder usar um brinco, de não poder usar uma corrente, de não poder pintar a unha. Isso daí não é doutrina. Doutrina é tudo aquilo que está na Bíblia, ok? Isso aí é um costume, é uma tradição e cada denominação tem a sua. E nós respeitamos. Porém, nós precisamos deixar bem claro que esse aspecto aí de falar que alguém foi para o inferno porque cortou o cabelo, falar que alguém foi para o inferno porque pintou a unha, falar que alguém foi para o inferno porque usou calça comprida, não temos base bíblica. Agora eu posso dizer que alguém foi para o inferno porque desobedeceu a sua liderança, porque desobedeceu os seus pastores. A partir do instante em que eu me disponho a servir a Deus em um lugar, eu devo me enquadrar ao que é estabelecido como norma, como regra. É o mínimo que eu posso fazer para manter a política da boa vizinhança, para manter comunhão com meus irmãos, para manter comunhão com a minha liderança. Então, esquece esse negócio aí de querer saber qual é a denominação correta, qual é a igreja que está no caminho. E se o teu líder anda dizendo isso para você, sinto muito te dizer, ele está mentindo para você, porque Deus não deixou o nome de nenhuma denominação. E mesmo porque, essa denominação aí que diz que só lá que se salva, que todos os que tiverem que ser salvos vão ter que ir para lá, essa denominação ela tem um pouco mais de 100 anos, 110 anos talvez, pouco mais de 100 anos ela tem. E as pessoas que viveram antes dessa denominação ser criada? Ela foi criada aqui no Brasil, e as pessoas que viveram antes? E as pessoas que não estiveram aqui no Brasil, que não passou por essa denominação, como é que eles vão se salvar? Explica pra gente aí, você que diz que lá é o caminho, que a tua denominação é a certa, que a tua igreja é a certa. Como é que fica as pessoas que viveram antes de 100 anos, começo do século XVIII, começo do século XIX, que não tinha a sua denominação, que o teu líder fala que só lá é o caminho, que todo mundo que tiver que ser salvo vai ter que ir para lá. As pessoas que viveram antes estão todas no inferno? Naquela época de Jesus na cruz do Calvário não havia sua denominação. E o ladrão foi direto para o paraíso ao expirar aí na cruz do Calvário. Então, nós precisamos ter esse cuidado, precisamos ter esse critério, precisamos ter esse respeito. Respeitar essas pequenas diferenças que não são heresias, que não são coisas que vão contra a palavra de Deus e que não interferem na salvação. Por isso eu deixo bem claro, todas as denominações que pregam a Bíblia de maneira correta, genuína, o evangelho verdadeiro, que aponta Jesus Cristo como o único e verdadeiro caminho, que só há salvação através de Jesus Cristo, que todos nós precisamos confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que precisamos observar a tua palavra, observar os seus estatutos. Toda a igreja que está pregando isso,
Amém. Glória a Deus. As pequenas diferenças não cabe a nós ficar levando em conta e nem empinar o nariz e ter o orgulho de dizer que só lá na sua denominação se salva, que só lá na sua igreja se salva. Por quê? Porque o anticristo quer fazer isso que talvez o teu líder, o que você está pregando, implantar, imprimir uma religião única, uma única igreja. E inclusive, há um tempo atrás aí, a profetisa aí, que profetizava 4, 5 vezes por dia, uma das últimas profecias dela, ela disse assim, que Deus tinha mostrado para ela, que iria acabar com todas as denominações. Que iria acabar com todas as... Deus é amor, Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, ia acabar com tudo. E iria criar uma única igreja com um único líder. E o interessante é que é o seguinte, né? Que ela disse que essa igreja se chamava pós-arrebatamento. Mas só que essa igreja iria ser implantada agora. Por esses tempos aí, diz que ia implantar. Diz que aconteceu uma coisa extraordinária e iria ter uma única igreja, que Deus tinha mostrado para ela que iria acontecer, que iria acabar todas as denominações. Não temos base bíblica nenhuma para esse tipo de profecia e de revelação. Não vai acontecer isso. A igreja única será a igreja arrebatada. Ali sim vai ser uma única igreja com um único pastor, com um único líder, Jesus Cristo. Só essa igreja. Enquanto estivermos aqui, teremos várias lideranças, várias denominações e por aí vai. Lá na Bíblia, mesmo em Apocalipse, lá, né, é mandado uma mensagem, né, para cada uma das 7 igrejas que estavam na Ásia. E Deus dirige essa palavra para cada um dos pastores que está na igreja, né? Você pode ver lá que lá está escrito: ao anjo que está na igreja em Filadélfia, ao anjo que está na igreja em Laodiceia, ao anjo que está na igreja em Tiatira, e por aí vai. Então, nós vamos perceber que havia desde aquela época, e Jesus, ou Deus, não tratou nada na sua palavra com respeito a essa quantidade enorme de lideranças, de pastores, né, que ali é chamado de anjo da igreja, né, e que ele respeita tudo isso aí, e que isso é salutar, que isso é saudável, que isso é bom. E qualquer pregação de uma religião única, de uma igreja única, ou de uma denominação única, é coisa diabólica, é coisa do inferno. Nós temos que ter maturidade. Eu sou da Assembleia, tenho que ter maturidade para viver com meus irmãos da Batista, da Adventista, da congregação, da presbiteriana. Tenho que ter maturidade para isso. Se eu não tenho essa maturidade, me falta Bíblia, me falta conhecimento nas Escrituras. Amém? Então vamos respeitar uns aos outros e entender que enquanto não acontecer o arrebatamento da igreja, vai ter várias denominações, vai ter várias congregações, certo? Eu estou distinguindo aqui de denominações, congregações, porque igreja, na realidade, nós costumamos chamar de... a Quadrangular é uma igreja, a Assembleia é uma igreja, a Batista é uma igreja, mas isso aí são denominações. A igreja mesmo somos nós, o corpo místico de Cristo na face da terra. Nós somos igreja. O que é a igreja? É os verdadeiros adoradores que servem a Deus na Batista, na Assembleia, na Quadrangular, no Brasil para Cristo e por aí vai. Esta é a igreja. E Brasil para Cristo, Quadrangular, Assembleia, é denominação. Ok? E Deus não se prende à denominação. O foco de Deus é a igreja. E a mensagem bíblica, ela é cristocêntrica e não tem como alvo defender, propagar, divulgar uma denominação, mas sim divulgar e propagar o nome de Jesus Cristo. A denominação, o CNPJ, são coisas do homem e servem para questões administrativas, única e exclusivamente para isso. Agora, as questões espirituais é tratado com o corpo místico de Cristo, que é chamado de igreja e que se consistem de homens e mulheres que servem a Deus em todas essas denominações. E que naquele grande dia do arrebatamento será tomado um pouco daqui, outro pouco dali, outro pouco dali, e ali então se formará a igreja única.
a igreja mística que estará se casando com Jesus nas bodas do Cordeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E eu agradeço de todo o meu coração a todos vocês que têm compartilhado essas mensagens, que têm divulgado esse canal. Nos ajude rumo a 100 mil inscritos. Depende de você, tá bom? Que Deus abençoe. Me siga lá no Instagram, vai lá. Tá aqui, ó, o link, tá bom? Um beijo no seu coração. Sextou!